Abençoado, você sabia que o falar em língua não é uma coisa espiritual, mas é uma ação da carne? Esse é o nosso estudo de hoje. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim. Como prometido, que eu ia agradecer em nome dos inscritos novos aí, eu sempre faço isso. Por isso que eu peço vocês, quando for inscritos novos, coloque aí, eu sou inscrito novo, e eu vou estar aqui agradecendo em seu nome. Então eu começo aqui agradecendo, dando minhas saudações em graça e paz para Carla Guilherme, Tauí Sofia, Laércio Mendes de Oliveira, Adão Silva, Adriano Cardoso, Rafaela Brenda, Edson Graça Plena, Benedito Juliace, José João, lá de Pernambuco, e Márcia do Nascimento. Se faltou mais alguém aí, vocês vão lá no último canal postado, no último vídeo do canal postado, e fala: irmão, esqueceu de mim aqui. E se vocês aí são inscritos novos, vão lá, bota os seus nomes lá, e fala: sou novo aqui no canal, irmão, que eu vou estar agradecendo vocês aí, em nome de vocês, dando as saudações que eu uso aqui no canal de graça e paz. Então, graça e paz para todos vocês aí. Obrigado por ser inscritos, obrigado pela participação de vocês aí, e espero que essas mensagens que eu trago aqui esteja aí iluminando a mente de Cristo que há em cada um de vós, esteja iluminando os vossos espíritos aí. Amém? Em nome do Cristo glorificado. Graça e paz, amado. E o tema desse estudo, abençoado, é o falso falar em língua. Aquele ato, que chamam de dom nas igrejas evangélicas, e agora as igrejas católicas também estão adotando isso, pouco tempo, começaram a adotar isso. Isso não é uma coisa espiritual, não é a língua dos anjos isso é uma ação da carne, isso é um frenesi, vamos dizer assim, da carne, e não uma coisa espiritual. Amém? É sobre esse assunto que nós vamos estudar hoje. Vamos explorar um pouco mais a fundo, sobre esse tema. E começando aqui em Atos 2, 3, 4. Começando no 3 aqui, Atos 2, 3. Bom, vamos voltar um pouco. Vamos a Atos 2, 2. Para explicar um contexto aqui do que aconteceu nesse dia. Então, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Foi sim um dom espiritual, amados. Foi um dom espiritual, foi uma obra do Espírito Santo, mas esse falar em outras línguas significa falar outros idiomas. Se falar em outras línguas, por que aqueles discípulos, aqueles apóstolos que estavam ali, que receberam esse dom, eles eram hebreus, eles falavam hebraicos, alguns mal falavam grego.
né? E ali na cidade, ali onde aconteceu, né, esse dom do Espírito Santo, ali tinha romanos, né? Ali tinha gregos, ali tinha sumerianos, ali tinha etíopes, ali tinha pessoas de vários locais, porque as pessoas iam ali, né, para fazer comércio, né? E então tinha pessoas de vários locais ali. E muitos deles ouviam os apóstolos. Muitos deles passavam, né? E parava. Ou outros vinham até propriamente para ouvir os apóstolos, para ouvir sobre Yahushua, Hamashia, né? A gente pode recordar daquele etíope, né? Que se encontrou, veio, né? Lá de Etíope, são povo da Etiópia, né? Ele veio de longe para saber um pouco mais sobre Jesus, né? Encontrando assim com Filipe. Então, você pode ver aí nessa história que tinha pessoas que estavam interessadas em saber, né? Em conhecer a Cristo, né? Em conhecer aquilo que os apóstolos pregavam, que na época era, né, Jesus Nazareno, que era Yahushua, né, Notzer. Então, tinha pessoas de vários locais. O Espírito Santo deu o dom para eles falar, né, na língua de cada povo, de cada língua, de cada país. Estão me entendendo? Era uma ação, era um dom do Espírito Santo, era. Mas o Espírito Santo deu o dom para eles falarem no idioma de cada pessoa que estava ali, naquele momento. Não é como o sistema religioso hoje fala, né? Arabaxu, ela vai na praia. Se ele canta lá, se não canta, vai ficar sem cantar. Não é isso, amados. Isso as pessoas não entendem. Isso é uma língua que não existe. Não é nenhuma língua indescritível. Existem línguas que são indescritíveis, né? Aquilo que as pessoas... são línguas antigas que hoje nós nem conhecemos mais. Sabemos que existiu, mas são indescritíveis porque nós hoje não sabemos como que era, não sabemos traduzi-las, né? Tem grandes tradutores de língua, né? Tem línguas, né, que não conseguem nem traduzir. Mas o falar em língua que se faz no sistema religioso não existe. Não é indescritível, porque não existe. Língua indescritível é língua que realmente existe e que só se perdeu, né? Se perdeu pelo caminho. Agora, as línguas que são faladas dentro do sistema religioso não existem. São frenesi da carne, né? Um lá começou a fazer isso, entendeu aqui Paulo falando língua dos anjos, então achou que aquilo, né, seria a língua dos anjos, fez aquilo, e o frenesi de outras pessoas, o que é frenesi? É imitação. Imitação de uma coisa louca. As pessoas começaram a imitar, e até hoje estão imitando isso, um imita o outro, e acha que isso é um dom do Espírito Santo, e sabe? Mas aqui está falando claramente. Atos 2,6 diz: quando, pois, se fez ouvir aquela voz, a tradução grega bota aqui entre parênteses, e fala a voz que vinha do céu. Não é a voz que vinha do céu. O Espírito Santo dentro deles, né? O Espírito Santo dentro deles fez eles, né, ouvir, né? Fez eles traduzir aquilo, cada um com os seus idiomas normais. Então, quando pois se fez ouvir aquela voz, fruiu a multidão que se possuiu de perplexidade. Por quê?
Por que perplexidade? Porque eram pessoas humildes. Os discípulos eram pessoas humildes. Os mais sábios entre eles ali era Mateus, era Lucas, né? Depois foi Paulo de Tarso. Mas a maioria deles ali, o Tiago também era um pouco mais, né, intelectual. O Tiago era estudante, estudava para ser sacerdote, né? Mas a maior parte deles ali eram pescadores, eram pessoas humildes, pessoas que não tinham nem condições de viajar muito, pessoas que não tinham condições de falar idiomas diferentes. Até hoje, para falar em igreja, tem que pagar um ensino caro, né, para poder aprender um idioma. É a mesma coisa naquela época. Muitos não tinham nem condições disso, né? Por isso a perplexidade, porque nunca viram eles falarem uma língua diferente, nunca ouviram eles traduzir uma língua diferente. Hoje usamos a palavra traduzir, né? Você vai para os Estados Unidos, tem um tradutor lá que pode te apresentar, te levar nos locais lá, e o presidente usa isso, artistas usam tradutores, né? E aqueles homens ali não tinham condições disso. Por isso que se possuíram de perplexidade, presta atenção, quando cada um os ouviu falar na sua própria língua. Porquanto cada um os ouviu falar na sua própria língua. Estão entendendo? Os romanos ouviram eles falando na língua romana. Os gregos ouviram eles falando na língua grega. Os sumérios ouviram eles falando na língua sumeriana. Né? Os africanos lá em Etíope ouviram eles falando na língua etíope. Está entendendo isso? Quando, pois, se fez ouvir falar aquela voz, aí, né, tem a tradução aqui, a voz que vinha do céu. Todas as vezes que a Bíblia mostra alguma palavra, né, aqui na minha Bíblia está entre parênteses, que vinha do céu, essa tradução não é original bíblica. Toda vez que você vê isso na sua Bíblia, isso não é original bíblico. Isso foi acrescentado depois, né? Se a sua Bíblia tiver assim, entre colchete, entre aspas, né? Entre parênteses, isso aí foi tradução que vieram depois, né? Então, quando, pois, se ouviu falar a voz que fluía a multidão, a língua que eles falavam estava fluindo a multidão, que se possuíram perplexidade, porque aqueles homens nunca falaram línguas estrangeiras, né? Porquanto cada um os ouviu falar na sua própria língua. Não é o subiricanta na baixura, não. O romano ouviu falar em romano, os gregos ouviram falar em grego, né? Os sumerianos ouviram falar em sumeriano, os egípcios ouviram falar em egípcio, os africanos lá, etíopes, ouviram falar em etíope. Estava, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Os galileus falavam a língua hebraica. A língua aramaica era a língua popular do povo. A língua hebraica, a língua que se falava dentro do templo. Os galileus, Jesus falava aramaico. Os sacerdotes dentro do templo falavam hebraico. Então a língua conhecida deles era hebraico e aramaico. Então ele falou, não são esses todos galileus que estão aí falando? 8. E como ouvimos falar cada um na nossa própria língua materna, tá entendendo, amados? Como os ouvimos falar cada um na nossa própria língua materna. Ele estava falando a própria língua materna de cada um. A língua materna do romano, a língua materna dos egípcios, a língua materna dos gregos. Tá me entendendo? E o capítulo 9 nos dá assim uma ampla visão
de qual tipo de povo que estava ali. Ele diz: não somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, que são acadiano, sumério, né? Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. 10. Não somos também da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, né? Nas mediações de Cirene e romanos que aqui residem. Todos esses povos residiam ali em Jerusalém, porque tinham comércios ali, faziam comércio ali e tinham comércio ali. Então eles falaram isso. Como que podemos ouvir eles falando na nossa própria língua? Tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar na nossa própria língua as grandezas de Deus. Eles estavam falando a grandeza de Deus para todos os povos, para todos os povos. E para todos os povos ouvir e compreender, o Espírito Santo deu o dom para eles falar normalmente, mas cada povo ouvir, né, na sua própria língua as grandezas de Deus. Por isso que eu botei esse dom de língua que fala um sistema religioso. É mentira, é uma farsa. Fuja disso, abençoados. Venha aprender a graça de Deus, que só a graça de Deus pode te esclarecer sobre todas essas coisas, para você não ficar aí nessa mentira, nesse conto de fada, nessas falácias religiosas. Por isso a palavra já diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a graça. Só a graça pode te dar, né, o verdadeiro entendimento espiritual da palavra e te libertar. Libertar de quê? Libertar da mentira, das falácias religiosas, né, que fica aprisionando. Muitos dos nossos irmãos aí estão aprisionados aí nesse sistema frágil, fraco e pobre religioso. Amém? Espero que tenha entendido, compreendido. Ouça várias vezes para penetrar aí nos seus corações. Se não é inscrito, se inscrevam. Compartilhe os vídeos, né? Não esqueça de dar os likes. Comente aí no vídeo se for membros novos. Eu sou fulano de tal, sou membro novo. Eu vou estar aqui dando agradecimentos, né, no vídeo aqui em seu nome aí. Amém? Fico por aqui. Até a próxima. Muito obrigado. Graça e paz.